Boa noite, boa noite. Quero deixar uma mensagem para os insatisfeitos e os descontentes. Quando eu falo insatisfeito e descontente, não são aquelas pessoas que tenham um descontentamento passageiro, mas aquelas pessoas que estão sempre insatisfeitas e descontentes, principalmente com aquilo que têm. Então eu vou explicar rapidinho nos próximos minutos o que é isso, qual é a saída para aquele que deseja realmente sair disso e o que a gente precisa de fazer, né? Qual o segredo para sair disso? Eu vou começar falando de Blaise Pascal, que é um filósofo cristão que viveu em meados do século XVII. Ele fala uma coisa muito legal. Ele explica esse sentimento de insatisfação e insaciedade como o vazio que há dentro do homem. Ele fala o seguinte: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. E ele continua falando uma coisa muito legal. E assim é o ser humano, tão vazio que se preenche com qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é que essa falta de saciedade, ela aponta para um vazio, e um vazio que não tem sido preenchido, né? Por quê? A gente começa a se perguntar por que esse vazio não tem sido preenchido. Aí, antes de eu dar essa resposta, né, a gente continua trazendo aqui o exemplo de alguém que conseguiu vencer, né, esse vazio existencial do homem, que é Paulo. Ele fala em Filipenses 4, do 11 ao 12, se eu não me engano. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Então, aqui eis um homem que venceu esse vazio existencial, né? É um homem que sabe que está contente e satisfeito com aquilo que tem e que sabe viver em qualquer tipo de situação, no muito, no pouco. Ele não precisa de mais nada, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse vazio ele não pode ser preenchido por nada que existe no mundo. Então, não é esse almejado trabalho que você tem estudado de concurso, por exemplo, que vai trazer esse preenchimento desse vazio. Não há mulher, não há homem, não há, né, cônjuge, namoro, relacionamento, filho, filha. Não há nada nesse mundo, né? E a triste realidade, né? O engano que a sociedade, que o mundo nos propõe dentro dessa cilada toda é que há sim uma maneira de ser feliz, há sim uma maneira de preencher esse vazio existencial que há dentro do homem com alguma coisa debaixo do sol, né? Parafraseando aí Salomão. E a felicidade é que há uma maneira sim da gente preencher esse vazio, mas o movimento correto não é com algo que esteja no mundo, e sim começando aqui a pegar qual que é o segredo, né, como Paulo conseguiu essa façanha, né? E o segredo é simples, é você tirar os olhos das coisas do mundo e olhar para Deus. Mas você pode falar, mas como assim? É só olhar para Deus? O que eu preciso de fazer? Você precisa de passar a valorizar as coisas que devem ser valorizadas, né? As coisas eternas, elas são muito mais importantes do que as coisas terrenas, as coisas passageiras. É necessário, na verdade, que haja uma transformação de mente. Essa transformação de mente é algo que a Bíblia vem nos chamar a fazer, é um processo que o próprio Deus realiza em nós, que tentando talvez humanizar o que seria esse processo, que é também um processo espiritual, seria algo próximo a uma ressignificação, a um olhar diferente sobre o mundo. É como se eu passasse a entender que as coisas eternas elas são muito mais importantes do que as coisas passageiras, as coisas terrenas, né? Aqui tem uma passagem de Paulo que explica muito bem isso em Romanos 12, 1 a 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês.
E a maior prova é mandando Cristo para morrer por os nossos pecados e então nos dar a redenção, né? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aí olha que interessante que ele fala: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Na verdade, o anseio do homem é um anseio pela felicidade, é um anseio por coisas boas, por coisas agradáveis. Só que o engano do mundo é propor algo que ele não vai te suprir, né? Essa é o maior engano, é a maior tristeza, né? Quantas pessoas vivem aí suas vidas todas, 20, 30, 40 anos, na busca da felicidade, buscando a satisfação plena, buscarem ser plenamente cheias, né? Por algo que elas alcançam, entendem aqui no mundo, mas a verdade é que essas coisas elas não podem ser encontradas com nada do mundo, mas sim apenas em Deus. Paulo fala em Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Aquele que encontra satisfação em Cristo, não lhe falta mais nada. Essa é a verdadeira transformação de mente. À medida que eu entendo, que eu encontro satisfação em Cristo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de uma esposa para me sentir completo, eu não preciso de um filho, eu não preciso de um trabalho, eu não preciso de receber 15, 20 mil reais para ser completo, porque eu já estou completo, eu já sou completo em Cristo, eu já sou plenamente feliz. Então, eis o segredo que Paulo aprendeu. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, ele fala: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Né? Ele usa uma lógica simples, mas muito eficaz, falando assim: eu não vim com nada, não vou conseguir levar nada daqui. Então, o que eu preciso entender é que eu foco naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E para finalizar, eu vou usar uma frase do tio Nicodemos, que ele fala uma coisa sensacional sobre esse mesmo tema. Inclusive um vídeo dele, uma exposição de 1 Timóteo que me levou a pensar nessas coisas, né? Enfim, ele fala o seguinte: todos nós podemos viver com menos do que temos hoje. Dá uma boa reflexão para a gente ver, né? Quanto o nosso coração tem estado em coisas erradas e como a gente tem feito esse movimento errado de buscar em coisas erradas algo que nos preencha, algo que nos dê sentido, algo que nos traga propósito de vida, por exemplo. E ele continua dizendo que o verdadeiro lucro do Evangelho não é um lucro perecível, um lucro financeiro, mas é um lucro onde esse Evangelho nos ensina a viver de maneira contente com aquilo que temos. Então, para finalizar o vídeo, se você quer sair desse estado de insatisfação, de insaciedade com as coisas que você tanto busca, mas que não te levam a lugar nenhum, eis aí o segredo de Paulo, eis aí o meu segredo, o segredo daqueles que já conhecem a Cristo e deixou que o amor de Cristo queime todos os outros amores, né? Então deixe que Cristo ressignifique, que a transformação de mente ao qual fomos chamados aconteça em você à medida que você busca Ele verdadeiramente, com sinceridade. E Ele, como não é homem para que minta, né? Essas coisas elas vão se cumprir na sua vida também, porque se Ele diz, então essas coisas vão se cumprir. Se Ele diz a verdade. Então é isso. Espero que tenha edificado vocês. E valeu, é nóis, tamo junto.